Diante da decisão de Sua Excelência o ministro Cássio Marques, eu acredito que essa comissão parlamentar de inquérito tem um conjunto de providências a serem tomadas. A primeira delas, considero indispensável que a CPI venha ouvir outros representantes da empresa VTC-Log, e quero aqui declinar quais seriam. Acho indispensável que nós possamos ouvir o senhor Raimundo Nonato Brasil, que é o operador financeiro da empresa, o senhor Roberto Sá e a senhora Tereza Sá, que são sócios majoritários da empresa, e, complementarmente, senhor presidente, também possamos ouvir o senhor Flávio Loureiro de Souza, que, segundo informações, tem muita influência no contrato em relação à VTC-Log. Além disso, senhor presidente, estamos reapresentando o requerimento de convocação do senhor Ivanildo Gonçalves da Silva, o nosso motoboy depoente do dia de hoje. Este requerimento está sendo reapresentado, inclusive esclarecendo ao ministro Cássio Marques, nos termos da decisão de Sua Excelência, quais as razões porque precisamos da presença desse office boy aqui. Senhor presidente, causa espanto e causou surpresa em todos os membros dessa comissão parlamentar de inquérito a argumentação do próprio impetrante, eu diria, da rica banca de advogados. Eu acho que uma das razões a serem investigadas é como um motoboy, que deve ter um rendimento não superior a R$2.000, contratou uma banca de advogados tão cara. Mas causou também espanto para nós, para a defesa da CPI junto ao Supremo Tribunal Federal, para a advocacia do Senado, a argumentação do impetrante. Veja o que o impetrante diz. Veja o que o impetrante diz. Causa perplexidade, na visão do impetrante, que uma comissão parlamentar de inquérito instaurada para apurar ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia da Covid-19 do Brasil não possa colher o depoimento profissional autônomo vinculado a uma empresa que é responsável pela distribuição de vacinas. Na própria argumentação feita ao Supremo Tribunal Federal, está a razão pela qual nós precisamos ouvir o senhor Ivanildo. Essa é a empresa vinculada à distribuição de vacinas e tem fortes indícios de fraude no contrato. Só um minutinho. Ontem a senhora Andréia justificava, nesse novo requerimento de convocação do senhor Ivanildo, a senhora Andréia justificou a não presença dela hoje porque ela está em Guarulhos despachando vacinas para o Brasil. Ou seja, então, a justificativa dela, né? Então, como é que essa... Eu saiba, a vacina da Covid, né? Não é outra vacina. Então, como é que isto não tem pertinência temática com o objeto de investigação dessa comissão parlamentar de inquérito, com a devida máxima vem a decisão do ministro Cássio Marques, que, inclusive, é uma decisão que respeitamos, mas que difere da decisão de todos os outros 10 ministros do Supremo. Os outros 10 ministros do Supremo, em relação às testemunhas, garantiram o direito constitucional a permanecer em silêncio, mas nunca impediu uma testemunha de vir à comissão parlamentar de inquérito. Senhor presidente, veja a gravidade. É impedir uma testemunha de vir à comissão parlamentar de inquérito. Então, a advocacia do Senado já está recorrendo à decisão. No embargo desta decisão, nós queremos reapresentar o requerimento para, inclusive, consideração do próprio ministro Cássio Marques. Veja, todo o escopo da comissão parlamentar de inquérito abriga a necessidade da presença deste motoboy. Não é... Nós estamos chamando o motoboy por ser motoboy, estamos chamando o motoboy que retirou, dá o número correto, né? R$4.700.000 em espécie. Em espécie. Para onde foi esse dinheiro? Para quem se destinava esse dinheiro? Qual foi a utilidade desse dinheiro? E por que tanto medo em ouvir esse motoboy aqui? Senador Randolfo. Sobre esse assunto que Vossa Excelência levanta, presidente Omar, eu queria comunicar essa comissão parlamentar de inquérito, comunicar ao Brasil que nós acabamos de receber indícios veementes de que era o próprio Ivanildo, o motoboy, que pagava os boletos de dívida junto à Voitu do Roberto Ferreira Dias. Acabamos de receber, quer dizer, isso... Senhor presidente, se isso não tem pertinência temática com a CPI, nada mais terá. Nos respeite, por favor, o ministro Cássio.
Conhecido como Bob, né, senhor relator? Conhecido como Bob. Conhecido como Bob. Como Então, Bob, não. Como Bob e a Polícia Federal e o Ministério Público sabiam do Bob desde o ano passado. Desde junho. E foi preciso a CPI para tirá-lo do governo. Senão ele não sairia. E ainda tem gente que diz que eu não deveria prendê-lo. A imagem dele fazendo pagamento. Imagens dele fazendo pagamento dos boletos do Roberto Ferreira Então, Dias. presidente, assim, Que continuou no governo até o início da CPI, né? Aliás, Então- nós temos que pedir a imagem do Banco do Brasil, do Bradesco e da Caixa Econômica. Senhor presidente, senhor relator. Vamos fazer então, uma diligência hoje. Senhor presidente. E eu espero que o Bradesco e a Caixa Econômica possam contribuir com a CPI, porque o volume de recursos retirado e o COAF não investigou, porque se tivesse investigado tinha algum procedimento. É bom fazer um requerimento ao COAF e à Receita Federal para saber, na movimentação de 117 milhões feito, e dos quais muitos recursos foram retirados, em caixa, em dinheiro vivo, se tem algum procedimento, se houve alguma abertura de investigação pelo COAF ou pela Receita Federal. Porque parece, como volto a repetir, desde o ano passado, já se tinha conhecimento através do celular, das mensagens do celular do Marconi, como era a operação. Eles falavam, inclusive, como deveria ser a operação para fraudar uma licitação dentro do Ministério da Saúde. Isso é gravíssimo. O senador Tasso se esqueceu disso durante um ano. Um ano. Não se tomou providência. E o senhor Roberto Dias só foi colocado para fora depois que nós denunciamos aqui a questão do Dominguete. Precisa. Quando os irmãos Miranda foram ao presidente, comunicaram ao presidente o que estava acontecendo no invoice da Precisa. Só depois disso, com muito custo, é que o Bob saiu do Ministério da Saúde. Desde o ano passado, ele continuou. Está aí uma das razões do Coronel Elcio ter retirado os poderes dele, tirado o pessoal que trabalhava com ele e ter assumido a compra das vacinas. Foi por quê? Porque eles já tinham conhecimento do modus operandi do seu Roberto, só não tinham coragem de demiti-lo. Presidente, só para concluir. Então, só para concluir, presidente, senador Humberto, se Vossa Excelência me Presidente, permite. eu também pedi Só para licença, senhor concluir, só para presidente, eu concluir, queria- colega, só um minutinho, só para poder concluir. Diante disso, eu queria propor a Não comissão... demitiu o senador Eduardo, o senador Tasso, porque ele entregou, o Roberto entregou um dossiê para o seu Ronaldo, que está na Espanha. Isso é de conhecimento daqui da CPI. Que é primo dele. Esse cidadão que está na Espanha é primo dele. E ele fez um dossiê e ele ameaçou falar. Tanto é que você viu a grita no dia que eu mandei prendê-lo. Você viu todo mundo a base do governo se solidarizando aqui com ele. E esse cidadão é o mesmo que está nas mensagens, que operava dentro do Ministério da Saúde. Você viu a solidariedade que todo mundo teve. Na hora que eu mandei detê-lo aqui, todo mundo correu lá para baixo, para a sala, e por que não sei o quê. E era entrevista dizendo que eu era o cara pior do mundo. Esse cidadão que teve apoio da base do governo aqui, que teve a solidariedade de senadores, esse cidadão era o grande operador dentro do Ministério da Saúde. E o Coronel Elcio Senhor presidente. afastou. Vírgula, presidente. Eu não corri atrás de ninguém. Não, diga a base do governo. Eu não corri atrás de Senadores ninguém. Não diga daqui, isso. Assegura a senadores palavra, daqui. assegura a palavra ao senador. Inclusive, Vossa Excelência. Senhor presidente, Segure. senhor presidente, Presidente, só para concluir. eu não sou mudo. Diante Presidente, disso, presidente. Dando entrevistas aí. Presidente, Dando entrevista. presidente, se Vossa Excelência quiser falar de rolo, presidente. Assegure a fala do Fala a hora que você quiser. Vossa Excelência não Fala a seja... hora que você Senhor Vossa quiser. Excelência não seja covarde. Vamos nos Covarde é inscrever, você. senhor Vossa Excelência não seja covarde. Eu já Covarde é levantei. você. Respeite esses senadores e essa Você é comissão. covarde. Não Eu seja não. desrespeitoso. Senhor presidente, Vossa Excelência nos está assegure a acostumado a palavra. gritar aqui. Aí, covardemente, agora corta os microfones.
Veja, corta o microfone, fala o que quer. Vossa Excelência desrespeita os senadores. Abre o microfone, presidente. Larga de ser covarde, não faça isso. Vossa Excelência vem aqui acusar os senadores. Veja, Vossa Excelência tem o direito de ter as posições que tem. Seguir a ordem. Vossa Excelência tem o direito de ter as posições que tem, mas não seja desonesto com seus colegas. Não sou, não. É sim. Como não? É sim. Não teve a solidariedade ao Roberto? Vossa Excelência fez aqui, agiu de um jeito com um. Olha que eu prenderia todos de vocês, hein? Não era meu, não. Do trato que eu tenho com Vossa Excelência no particular. Agora aqui na CPI, Vossa Com a Excelência... palavra ao senador Randolfo. Presidente. Senador Randolfo. Para concluir, senhor presidente, eu proponho os seguintes encaminhamentos por parte dessa comissão parlamentar de inquérito. Primeiro, aprovar o requerimento de reconvocação do senhor Ivanildo, marcar o depoimento do senhor Ivanildo, ao passo que, ao mesmo tempo, a advocacia do Senado está recorrendo da decisão junto ao Supremo Tribunal Federal, marcar para amanhã, junto com o senhor Tolentino, logo após o senhor Tolentino, o depoimento do senhor Ivanildo Gonçalves. Complementarmente, ouvir também o senhor Flávio Loureiro de Souza, ouvir ainda o senhor Raimundo Nonato, a senhora Roberta Sá e a senhora Tereza Sá na comissão parlamentar de inquérito. Diante desses acontecimentos e o claro flagrante da ofensa da VTC-LOG a esta comissão parlamentar de inquérito, senhor presidente, com a devida máxima venha ao senhor relator, a Vossa Excelência, acredito que não será possível nós entregarmos o relatório final dessa CPI na semana entre 21 e 23 de setembro, sem antes ouvirmos esses dirigentes da VTC-LOG e ouvirmos aqui o senhor Ivanildo Gonçalves. São os encaminhamentos que faço a Vossa Excelência, sem embargo, senhor presidente, também da renovação das quebras de sigilo telefônico, bancário e telemático da VTC-LOG, requerimento de sua Excelência, o senador Alessandro Vieira, assim como da quebra do sigilo telefônico do senhor Ivanildo Gonçalves da Silva. Essas são as providências que peço a Vossa Excelência, combinado com ainda a convocação da senhora Karina Cufa, para ser apreciado, se Vossa Excelência assim permitir, encaminhar ainda na sessão do dia de hoje. São os encaminhamentos que faço a Vossa Excelência. Qual é o argumento, senador Randolfo, para a senhora Karina convocação Cufa, da advogada? Da senhora Karina Cufa? Senhor presidente. Qual é o argumento? Eu recomendo à Vossa Presidente, Assessoria, fica a senador Fernando Bezerra, acessar o inquérito do Ministério Público Federal do Pará, sobretudo os diálogos entre o senhor Marconi Farias, lobista conhecido, com a senhora Karina Cufa. Além desse diálogo, os diálogos também do senhor José Ricardo Santana. Então, tem os documentos dessa Comissão Parlamentar de Inquérito trazem todos os fundamentos da necessidade de fundamentar a presença da senhora Karina Cufa a essa Comissão Parlamentar de Inquérito. Ela não está... antes que haja alguma reação por parte da base de apoio de governo, não estamos convocando a senhora Karina Cufa por ela ser advogada da família do presidente da República. Estamos querendo convocar a senhora Karina Cufa pelos notórios diálogos que ela possui com vários lobistas que estão sendo investigados por essa CPI. Diálogos e tráfico de influência em favor da empresa Precisa. E pelo papel que exerceu nessa roubalheira toda aí. E que o Ministério Público